Meus amigos, temos o colega do Dark Zone, temos o Francisco Palpério e temos João Coutinho de Figueiredo, penso eu. E não sei se está mais alguém envolvido neste debate. Muito boa noite. Mais de 370 milhões de europeus são este ano Teu colega está a levar tabela, 120 eurodeputados para os próximos 5 anos. Eu não percebo. Ok, a Marta Temido também está. Mas porquê que tipo, são debates a 4? Portugal, as eleições realizam-se a 9 de junho para escolher os 21 representantes do país, estranha numa altura esta dinâmica. em que a União Europeia enfrenta alguns dos desafios mais complexos da sua história. Hoje, na SIC e na SIC Notícias, realiza-se o primeiro debate entre candidatos. Exato, este ano mas os foi debates bom. são a 4, duram pouco menos de 1 hora. Comigo já estão os cabeças de lista do PS, Marta Temido, da AD, Sebastião Bugalho, da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo e do LIVRE, Francisco Palpério. 4 candidatos, Ganda 2 Francisco. gerações, uma abaixo dos 30 anos, outra acima dos 50. Pá, a Clara Sousa teve que fazer esta piada, claramente. Veremos como Como é isso que se é, projeta neste debate com os olhos Já postos começa mal. no futuro. Já começa Muito boa mal. noite a todos os presentes nesta mesa e neste primeiro debate para as europeias. Eu gostaria de começar por um tema sensível. Gostei do paralelismo esquerda-direita, um de esquerda novo, outro de direita novo, e um de direita velho e uma de esquerda velha. E, pá, velho entre aspas, velhos são os trapos. O pacto Mas vocês perceberam. para as migrações e asilo, que está a gerar grandes divisões na Europa. Foi um pacto aprovado recentemente, há cerca de um mês, será implementado dentro de 2 Já vi, anos. Mike. Foi considerado, aliás, um momento histórico, Vi de manhã. apesar de ter sido muito contestado por vários setores, nomeadamente por ativistas dos direitos humanos e por outros visto como uma concessão aos movimentos extremistas e populistas. Certo. Marta Temido, se a defesa dos valores europeus exigia mais do que o que está previsto neste pacto, por que é que o PS votou favoravelmente, ainda por cima, dizendo este não é o meu pacto, ou seja, não se revende nele? Boa noite, obrigada Boa noite. pelo convite. Bom, não há dúvida nenhuma que o tema das migrações é um tema complexo e um tema multidimensional. E este pacto que o Parlamento Europeu aprovou Ex-banido. Como é que estás, o princípio de algo que vamos ter que acompanhar com muito cuidado e com muito empenho no próximo Parlamento Europeu. Com muito cuidado, porquê? Porquê, exatamente. Porque este foi o compromisso possível entre perspectivas muito diferentes dos vários países sobre Certo. o fenómeno migratório, representa de alguma forma um avanço, por exemplo, traz soluções de maior solidariedade entre os Estados-membros naquilo que são as respostas a Boa. algumas problemáticas relacionadas com as migrações. É das europeias, mas malta. tem também, Vocês vão ter que ir votar, portanto é bom que saibam o que é que E estão a ir precisamos votar. de fazer é um documento complexo, com muitos atos legislativos. Aquilo que precisamos de fazer é garantir um acompanhamento preciso e cuidado daquilo que é o pacto. Sobretudo porque o pacto tem 3 dimensões que a nós nos parecem particularmente importantes Mas e que não são foi as uma aprovação positivas. envergonhada? E são as positivas. Por Por um parte do lado, Partido a Socialista. garantia de que há canais seguros e regulares para as migrações. Certo. Por outro lado, a garantia de que a Olha, aí está integração uma é excelente uma questão. dimensão essencial Não faça e que é a mínima ideia. acompanhada. Também a Quando é que questão são? Não é? É da- agora para breve, não é? Deve ser para aí em junho, não? Quando é que são as europeias? Alguém me sabe dizer? Exata. Por acaso não sei exatamente qual é a data. Mas isso vê-se já, é uma breve questão, é uma breve pesquisa no eleições europeias 9 de junho, pois é isso, 9 de junho. Quando? Só para termos a certeza. De 6 a 9 de junho. das parcerias com os países de origem, Porra, então. os países de trânsito, para o apoio Yeah. ao desenvolvimento de aspectos que podem levar à origem das migrações e, sobretudo, um outro aspecto com o qual nós todos temos que ficar incomodados. Não podemos continuar a ter tragédias no mar Mediterrâneo. Nós, como Europa, não podemos ter uma política para a pesca de sardinha e regras para a pesca de sardinha e não ter uma abordagem decisiva, determinada, Em relação a isso, de grande revolta com aquilo que são as tragédias que se passam no mar Mediterrâneo. E, portanto, esta é a nossa perspectiva deste pacto e é por aqui que queremos continuar. Mas isso é assim, para prevenir isso, quem tem que ter políticas referentes a essa questão também são os países onde essas pessoas são originárias. Ou seja, ou pelo menos de onde elas partem para se fazer ao mar Mediterrâneo. Porque se Marrocos não fizer absolutamente nada, ou os outros países da costa não fizerem absolutamente nada em relação a isso, então, meus amigos, então não vale a pena os países que acolhem terem que fazer alguma coisa. Se os outros países os deixam Contrasta entrar... com a política que foi implementada em Portugal nos últimos anos? Não para contrasta esta de todo e todo, não contrasta Está de todo ali, e todo. Pacheco. Aquilo que seguimos
foi uma divisão entre duas funções que são essenciais na Isto são os cabeças de lista de todos os partidos, bom, pelo menos 4 dos partidos representados. abordagem destes processos. Por um lado, função controle de fronteiras, uma função policial, por outro lado, uma função acompanhamento da disponibilização da documentação e política de integração. O que nós estamos a ver, aquilo com que todos os dias nos confrontamos, são fragilidades daquilo que é a política de integração. Nós não podemos ter das migrações uma imagem que não seja uma imagem, simultaneamente, humanista e realista. Obrigado, é a É única sacrificada essa resposta- visão humanista neste pacto? Não, é a única resposta compatível com aquilo que são os desafios das migrações. Sebastião Bugalho. O Sebastião reconheceu que é um pacto com medidas equilibradas e onde imperou o bom senso. O que eu lhe pergunto é se há algum bom senso, há algum equilíbrio num pacto que, por exemplo, prevê a detenção de menores. Atenção que prevê, não prevê a detenção, peço desculpa corrigir. Proíbe, aliás, a detenção de crianças em ambiente prisional. Sim, isso sim, mas prevê a detenção de menores, apesar de acompanhados por representante judicial. Quando dizemos detenção, dá Olha, Oxinhos, gostava eu de saber, mas não sei, porque o meu REDEM não funciona. ideia às pessoas lá em Quando casa funcionar. de que os menores vão ficar presos. Não é isso que o pacto prevê. Aliás, o pacto proíbe que crianças sejam retidas em ambiente prisional e ainda bem. Outra coisa que dissemos sobre o Obrigado, pacto Sérgio, é que ele tem limitações. E nós somos críticos dessas limitações e, sobretudo, nós queremos contribuir Eu para não vou melhorar à o Rockstar, pacto. mano. A minha conta do REDEM está na Steam, não vou à Rockstar. Uma das limitações bastante evidentes. Há um ponto Isso que a não Marta faz Temido sentido disse que é verdade, que é reforça a solidariedade entre Estados-membros no que toca ao acolhimento de refugiados e de migrantes. Só que essa solidariedade tem limites. Porque, repare, Clara, aquilo que o Pacto prevê... Pronto, portanto, é não que vou um estar a jogar Estado-membro uma coisa que não queira funciona. acolher Quando eles arranjarem determinado aquilo, número depois vou lá. de migrantes, tenha que pagar para compensar os custos do acolhimento desses migrantes noutro Mas isso Estado. também agora não é interesse, isso não é um assunto. Estamos a falar de política, é política que vamos estar a discutir, malta. Membro, obviamente. Claro, mas aos Xindos, imagina, bro, eles cada vez que fazem um update no REDEM fazem cagada, todas as vezes. Eu já estou um bocado cansado disso, mano. Eu não vou jogar aquela merda até eles arranjarem aquilo. Mesmo para pôr pressão à Rockstar, é que é ridículo isto que se passa, é ridículo. Mas pronto, falamos disso depois. Agora não. Que este raciocínio, Como é apesar que de está, ser Sanja? prático no curto prazo, tem limitações. Porque, por exemplo, se um Estado que não quer acolher migrante nenhum for rico, pode pagar ad eternum para nunca receber refugiados, para nunca receber migrantes, para nunca ter que integrar ninguém. Portanto, como é uma visão que acaba por ser baseada na riqueza e na disparidade entre Estados-membros. É uma igualdade que acaba por ser desigual. Mas deixe-me só concluir. Como é que nós acreditamos que precisamos de melhorar este pacto? É uma proposta que está no nosso programa e, aliás, eu julgo que é uma proposta que somos capazes de todos concordar a esta mesa. A única forma de combater a imigração ilegal e as redes de tráfico humano que se aproveitam dela é através do reforço de mecanismos de imigração legal. No pacto, os mecanismos de imigração legal que estão previstos são muito curtos e muito pouco ambiciosos, na nossa opinião. Visam apenas o chamado Blue Card, que no fundo promove a integração de imigrantes altamente qualificados e que tenham previsto no seu contrato de trabalho um salário acima dos 3.000 euros. Uma proposta, só para concluir, uma proposta que nós pretendemos levar ao Parlamento Europeu e que eu, aliás, lanço o repto aqui de contar com o apoio tanto do Partido Socialista, como dos Liberais, como dos Verdes, é justamente de baixar o salário previsto para o Blue Card, permitindo a integração de migrantes altamente qualificados, mas que não tenham a necessidade de ganhar tanto dinheiro no fim do mês. No fundo, democratizando e liberalizando o acesso à imigração legal dentro do Pacto das Imigrações da União Europeia. Como é que o Sebastião lida com o facto do manifesto do PPE de querer ir mais longe e não ter ido tão longe quanto desejável naquilo que foi visto como uma resposta Não, pá, é assim, nas europeias não tenho problema em dizer em quem. Eu já disse, aliás, em quem. Provavelmente no João Coutinho de Figueiredo. Provavelmente. Muito possivelmente vai ser no JCF. de grande parte dos europeus, mas também como aos voto movimentos iria para a populistas e iniciativa extremistas que liberal, têm feito com quase toda bandeira a deste certeza. assunto. Vejo com naturalidade Portanto, é bem que nós, na possível que vá Europa, para- por tendência, queremos sempre ir mais longe. Mais longe para mais perto daquilo que defendem os populistas e os Nós queremos ir extremistas. mais longe para soluções humanitárias, pragmáticas, como aquelas que acabei de elencar e que constam no nosso programa. É verdade. Essa associação é abusiva, no seu entender? É verdade. Não, é verdade que o PPE tem uma posição mais ortodoxa e rígida sobre a imigração do que a delegação portuguesa que está no PPE. Isso é público. Tal como é comum, por exemplo, a delegação dos socialistas ou dos liberais, quando são portugueses, terem posições divergentes do seu grupo. Há coisas que o Renew defende, que certamente o João Coutinho nunca defenderia, e coisas que os socialistas aprovaram, os socialistas europeus,
que o Partido Socialista Português até apresentou declarações de voto contra. Isso faz parte da natureza do Parlamento Europeu e se nós dramatizarmos isso acaba por confundir as pessoas. João Coutinho Figueiredo, o João acredita que está a favor deste acordo, já se manifestou a favor deste pacto. Acha que ele vai mesmo mudar de alguma forma como... Enfim, o método como a UE gera, a UE e em particular também Portugal, gera os não devia fluxos votar nada a migratórios. Devia a votar em imigração. quem eu sinto que é competente para ir. Pá, e é assim, eu, por muito que gosto do Duarte e da Ria, para mim, eu gosto muito do João Coutinho de Figueiredo, identifico muito com as posições do João Coutinho de Figueiredo e, portanto, vou votar no João Coutinho de Figueiredo. Pá, é só isso. Portanto, acho o João uma pessoa extremamente competente, uma pessoa séria, uma pessoa que tem um discurso que eu vejo ser eficaz no Parlamento Europeu. Portanto, vou votar no João Coutinho de Figueiredo porque confio que ele faça o meu trabalho. Pronto. Sim, Já se falar mas das antes questões disso, de se me asilo. permite cumprimentar o Francisco Palpério, o Sebastião Bugalho, Marta Temido e a O Clara pacto é Sousa. basicamente uma... Junqueira, obrigado pelos 10 meses. O IBEC KK, Obrigadíssimo. digo não aos bens. Obrigado. O Pacto das Migrações é um novo pacto que os partidos do Parlamento Europeu fizeram, os grandes grupos, para encontrar soluções para esta crise migratória. Obrigado, João Cara. Obrigado pelos 10 meses. É um gosto estar aqui neste... Eu não estou muito dentro das questões europeias. Atenção, malta. Não estou mesmo. Portanto, vou olhar para isto também com desconhecimento e, portanto, tentar procurar informação. Estou aqui convosco a ver isto, literalmente a absorver a informação, porque eu não estou dentro deste debate que espero que venha a ser muito esclarecedor e não muito entediante, até porque eu sinto uma certa responsabilidade, porque a proposta de fazer debates a 4 partiu da Iniciativa Liberal, portanto aqui estamos, verdade. espero que não se massem muito com isso. Boa noite, João. E finalmente, em relação à pergunta que é colocada, finalmente estamos a falar de um tema que não pode ser tabu, discussão aberta e que não pode ser exclusivo dos partidos que fazem deste tema um cavalo de batalha político com uma forma de aproveitamento da desgraça alheia que eu acho francamente vergonhosa. E, portanto, estamos a falar do conteúdo concreto do Pacto das Migrações e Asilo, pacto esse que é composto por diversos diplomas, cada um deles bastante complexo e de facto, com lacunas, e eu estou 100% de acordo com o Sebastião Bugalho relativamente à necessidade de ampliar as figuras, não se cingem só ao Blue Card. Não, claro que não. Há trabalhadores sazonais que também estão previstos, um sistema mais célere e mais rápido de entrada, mas de facto, entre aqueles que são trabalhadores sazonais e os que são trabalhadores altamente qualificados, podemos fazer muito mais, porque é tipicamente nas zonas intermédias que as sociedades europeias têm mais necessidade de reforçar os seus recursos humanos e os seus ativos humanos. E é genuinamente aí que entram depois os problemas. Os trabalhadores sazonais, como sabemos, são um problema grave cá em Portugal, porque muitos entram pela via ilegal e estão cá a trabalhar e depois não se vão embora e ficam aqui quase escravizados. Pronto. Mas o intermédio também é importante, não é? É assim, há muitas pessoas que vêm trabalhar, fazer uma vida honesta com um trabalho que está entre estes valores dos trabalhadores sazonais e os valores dos 3.000 por mês. Não é? Portanto, é preciso alguma calma. E, portanto, aí sim é preciso melhorar. E de que forma é que este pacto pode vir a dar, quando for transposto, naturalmente, resposta à realidade portuguesa? A realidade portuguesa começa por hoje estarmos confrontados com uma situação. Hoje, reafirma o dia 13 de maio, uma situação que a Iniciativa Liberal e outros avisaram que ia acontecer, porque com a desagregação do CEF, com um objetivo relativamente meritório de separar funções administrativas de funções policiais, ele não podia ser feito sem que o organismo administrativo tivesse devidamente capacitado para fazer face àquilo que já na altura era um fluxo migratório altamente aumentado em relação a anos anteriores. Já se sabia que o ritmo de entrada de migrantes em Portugal, nessa altura, era entre o dobro e o triplo do que tinha sido no triênio anterior. Portanto, foi de uma enorme irresponsabilidade e não foi por falta de aviso. Eu próprio, no Parlamento, várias vezes avisei, e na altura era ministro Eduardo Cabrita, que não estava suficientemente preparada a componente administrativa daquilo que era a desagregação do CEF. E, portanto, temos esses problemas que são nacionais. Este pacto ajuda e precisará certamente de ser afinado, e também faremos por isso sendo eleitos no Parlamento Europeu, mas, por exemplo, reativa a base de dados Eurodac. Sim, mas repara, Necas, isso não invalida que hajam pessoas que efetivamente vêm para cá trabalhar a ganhar esses valores. Estás a ver? Porque existem muitas. Vêm mesmo muitas pessoas ganhar esses valores. Não são portugueses. São basicamente estrangeiros que vêm para cá ganhar esses valores, em multinacionais. Eu posso dizer que conheço esses exemplos de perto. Na família tenho uma pessoa que lida com isso. Sim. A base de dados Eurodac permite faz esse recolher trabalho. um conjunto de dados sobre a pessoa, quer dados biométricos, quer dados sobre o percurso de vida da pessoa, para que cada Estado-membro possa em cada momento saber onde está a pessoa que entrou em determinado Estado e pode ter transitado para o outro. Isso até hoje não era possível.
o que é uma coisa absolutamente extraordinária, e contribui para aquilo que é a percepção de descontrole, de falta de organização, de falta de fiscalização, que conduz à falta de integração. O problema é este. E se estamos verdadeiramente interessados em acolher bem as pessoas, temos que dar, e é por isso que a nossa posição em relação ao pacto é genericamente favorável, temos que dar organização a isto. Veremos como ela depois funciona Sim, na mas prática. é importante perceber, as regras já hoje existem e não são aplicadas. E não são aplicadas e há sempre forma de chegar. Ninguém verifica a prova de meios de subsistência, os dados que são inseridos no SAPA, ninguém os verifica também, não pode ser. E deixa-me perguntar aqui finalmente ao António Francisco Paulo, Tanja. bem-vindo também, Francisco. O LIVRE é assumidamente contra este pacto. Qual seria então a alternativa? Uma política de portas abertas, falta de regulação? Qual seria a alternativa, na sua opinião? Boa noite e primeiro cumprimentar também os colegas de painel. Agradecer também por estarmos a debater política europeia, que é raro neste país, e vimos isto há 5 anos com a abstenção que tivemos de 70%, e é bom tentarmos todos combater aqui esta abstenção. Bom, eu começo por dizer que um pacto das migrações e asilo, que prende crianças ou que dá essa possibilidade, pode não ser em prisões, pode ser separados das famílias. Se não prende, não é numa prisão, não é? É melhor do Retém. E até dá um tratamento. É assim, repara, Sebastião, tu não precisas necessariamente, para estares preso, não precisas necessariamente estar preso numa prisão. Uma pessoa que está num centro de correção está presa na mesma, num centro de correção. Estar preso significa que tu não sais de lá. Se eles estão retidos num sítio, teoricamente estão presos, não é? Quer dizer, não estão presos, não estão numa prisão. Está bem, mas se estão num sítio contra a vontade, estão presos, não é? Quer dizer, se o pacto Especial aos menores não acompanhados. se o pacto podes não estar num estabelecimento prisional, mas... de Nós não asilo acompanhados são o direito mais humano que tem hoje. prender crianças, Opa, Job, certo, mas os miúdos continuam a estar lá retidos, percebes? É o que eu estou a dizer. separar famílias. Não prende criança. Foi o ponto mais polémico, aliás, para a aprovação Denunciado deste por pacto. várias Tu não vais associações sair daqui. não governamentais e todas elas condenaram este pacto por isso. Se é melhor ter um pacto assim ou não ter um pacto, como estávamos antes, se calhar é melhor não ter um pacto, porque ter um pacto e assumir que realmente podemos fazer estes instrumentos legais de separar famílias, os verdes defendem que nós devemos ter um pacto que humaniza a chegada das pessoas. E este pacto não humaniza ao separar famílias. Não é isto que procuramos no Parlamento Então, Europeu, não é isto que procuramos na União Europeia. O que é que Ponto procuram? 1. Ponto 2. O que está a fazer este pacto também é externalizar as fronteiras da União Europeia para países onde temos regimes autocratas, onde depois vão fazer ameaças aos Estados europeus, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Bielorrússia, entre outros, em que colocam migrantes nas fronteiras e ameaçam países europeus e a União Europeia de que vão empurrar esses migrantes se não dermos fundos europeus. Portanto, também pode ser usado como uma arma das nossas fronteiras. Certo. E dar aqui um ponto fundamental, que é, estima-se que até 2050 vão haver 200 milhões de refugiados climáticos. Esses refugiados climáticos vêm sobretudo das zonas do Médio Oriente, vêm sobretudo das zonas de Norte de África. E vão ter, sobretudo, o objetivo de chegar aqui à União Europeia, à procura da liberdade e da democracia que tanto defendemos. E este pacto não está preparado para esse acontecimento, que vai acontecer. Não é uma questão de se, é quando. Por isso lhe pergunto qual é a alternativa. Pá, são pessoas que vêm fugir do clima, basicamente. São pessoas que vão fugir das alterações climáticas. Pá, isto é uma questão... Enfim. É uma questão importante, certo? Tudo bem. Pode-se pensar nisso, mas se é uma questão relevante agora, não sei até que ponto. É que mais vale... Eu diria que em vez de acolher essas pessoas, era mais importante garantir que essas pessoas têm condições nos países onde habitam. Porque... Não vejo como é que a Europa pode acolher 200 milhões de refugiados climáticos. É um bocado dramático esse cenário. A alternativa é haver corredores humanitários para estas pessoas, é humanizar a chegada e, como disse bem o colega painel, ter programas de inclusão que funcionem. Não é como aconteceu aqui no AIMA, que vemos centenas e centenas de... Não é que vem da Antártica mesmo. Basta que imagina, basta que, por exemplo, a temperatura média em África suba uns 2, 3, 4 graus para haver pessoas que vão fugir de lá por causa do clima. Eu não tenho as dúvidas disso. Agora, se será em 2050, tenho dúvidas. Honestamente tenho dúvidas, mas pronto, vamos ver. Pessoas à porta que não se conseguem documentar, apesar de estarem em situação legal, querem tratar dos seus documentos e não conseguem. Portanto, o que está a acontecer é que o processo de inclusão não está a acontecer e com este pacto os próprios corredores humanitários não vão ser suficientes. Nós precisamos de
ter uma cultura de acolhimento e de inclusão que nós vimos nos refugiados ucranianos. Nós conseguimos acolher 6 milhões de refugiados ucranianos em poucos meses. Portanto, não é uma questão de número, é uma questão de ter a vontade política e a coragem política para o fazer. Uma ronda muito rápida por todos, mas... 6 para faço 200 e não faz uma diferença. Mas Não, faz é com uma tempo, diferença é no grande. intervalo. É no intervalo. Qual é o intervalo? É porque se vamos, São em 20 se vamos anos. criar um sistema para acolher na Europa 200 milhões de migrantes Temos de climáticos, estar outra- preparados para ter. Qual é o para período, acolher. Francisco? É o período de 20 anos. E eu pergunto, e os refugiados vão aumentando. Proclamar intenções. Como é que isso é possível? Os Porque eu refugiados não vão consigo ver aumentando uma e sociedade temos onde que se passa preparar. que há pessoas a dormir na rua. Exatamente, exatamente. Pareceu Smith, que estávamos todos de acordo, exceto Exatamente, aqui o Francisco os verdes Alpérez, mas foram não o é único. verdade. Mas não é verdade, porque nós alertámos para os riscos do pacto. Nós temos mas a votaram noção, a favor. nós temos Sim, é verdade, mas imagina, as cheias no Brasil obrigam pessoas a sair para dentro do seu próprio país, Fábio, não é para outro país diferente. Estás a perceber? Ou seja, isto de saírem de um continente para ir para outro é dramático. Acho que mais vale criar condições nos próprios países para acolherem estas pessoas do que propriamente elas estarem a sair do país onde estão para outro país qualquer, pá. Isso a aí... noção. Mas votaram a de que- favor. Calma lá. Mas os riscos decorrem da forma como o vamos implementar. Certo, E claro. aquilo que nós estamos a dizer é que vamos estar muito atentos à implementação. Certo. Agora, há coisas em termos de política migratória nas quais nós não nos revemos. Nós não achamos bem a externalização do controle de fronteiras. Mas então Nós podiam não ter somos negociado outro tipo de favoráveis- pacto. Nós não somos favoráveis à construção de muros ou de infraestruturas como, por exemplo, o Partido Popular Europeu podem fugir apresenta para no baixo. seu programa. Com a Nós oposição- não com a oposição somos Podem ir para o sul. favoráveis Portuguesa, a Marta Temido. Com certeza, Cuidado. com certeza, com a oposição da Eu acho é que nunca ninguém quer ir para sul. Querem todos ir para norte. Esse é que é o problema. Mas não aquilo que a posição portuguesa diz é que é uma desumanidade. Então, mas integramos-nos numa Marta. família política que pratica, Marta. que defende desumanidades. Doutora Marta, É uma dúvida mas muito está um grande. preço. O manifesto- Eu acho que isto são tudo questões de... Imaginem, nós estamos a basear-nos todos numa questão humanitária, percebem? E aquilo que eu vou dizer pode parecer dramático, mas a realidade é esta. Isto é impossível, ok? E eu não estou a ver a Europa a adaptar-se minimamente a receber estas pessoas. Portanto, aquilo que vai acontecer é uma crise humanitária ainda maior e uma crise migratória ainda maior, em que determinadas pessoas vão chegar e vão conseguir entrar na Europa e vão haver muitas pessoas que vão morrer. Pá, vai haver muita gente que vai morrer nisto. Não é ser catastrofista, isto é a realidade. Porque isto sempre aconteceu. Imaginem, sempre aconteceu com todas as espécies neste planeta. Pá, o clima muda, as espécies morrem, é normal, somos animais, meu. Pá, nós como seres humanos temos quase uma cena de nascença que é humanizar tudo. Estamos sempre a humanizar tudo. E por humanizarmos tudo, estamos a humanizar uma questão que foge ao nosso alcance, meu. É impossível, tudo de um ponto de vista civilizacional, acolheres de repente 200 milhões de pessoas num país como, pá, numa Europa como a que temos hoje. É impossível, não dá. Portanto, vai morrer gente, efetivamente. Vai morrer muita gente. E é bom que se preparem as pessoas para morrer muita gente. Pá, portanto, mais vale investir nos países onde essas pessoas estão agora, para lhes criar condições de sobrevivência para estes desafios ambientais, do que propriamente estar a escancarar as portas e dizer, olha, venham para cá. Porque imaginem, reparem, abrir as portas a esta gente toda cá vai-nos criar desafios a nós. Portanto, não há possibilidade. Não dá. Isso é impossível. Portanto, é impossível. Não dá. Não dá mesmo. Portanto, devem ser projeções, Alexandre. Conta-se que não vão... Imagina, não deve ser os 1,2 bilhões de pessoas que vivem em África que vêm todas para a Europa, não é? Mas é um bocado isso. Ou seja, eu acho é que as pessoas têm que se começar a mentalizar que vai morrer muita gente. Pá, vai morrer muita gente. E é uma coisa natural. Pá, é algo que é muito difícil. Se podemos fazer alguma coisa para tentar aliviar, sim. Podemos. Se é da nossa obrigação, sim. Agora, é começar a mentalizar que vai morrer gente. Pá, é um facto. O socialista europeu também não queria ir mais longe, Marta Temido? O manifesto do Partido Socialista Europeu Numa queria- lógica mais queria- restritiva? Sobre Tal como quanto o manifesto do PPE? Não queria, claro que não. Claro que Foi não. acusado de... Não, de disso maneira mesmo. nenhuma. Relativamente à questão construção de da migração. infraestruturas... Não, à questão de das migrações e do infraestruturas- asilo. Não, de maneira nenhuma. A Marta já perspectiva é está uma perspectiva irritada. pragmática e humanista.
e uma perspectiva realista do fenómeno Desculpa, migratório. mas uma perspectiva humanista é colocar um preço na vida do refugiado, porque neste pacto tem um preço de 20 mil euros. Nós sabemos. Eu acho que aqui, sinceramente, a posição do Francisco, eu gosto muito do Francisco, ele parece-me um gajo muito porreiro, mas aqui a posição do LIVRE face a isto é uma posição, no meu entender, muito extremista. Pá, tem posições que eu acho que é impossível de implementar. Precisamos de migrações. Não e é sabemos que realista elas de são maneira inevitáveis. Mas Faça com uma um série preço Que de até faz chocar o PS. E uma vida tem um preço. E neste pacto das migrações é 20 mil euros exportar um refugiado. Não, mas não que é nos uma vida vemos humana. nessa perspectiva. Agora, Mas está o lá que no pacto, entendemos está neste é que pacto tem que assinado. haver mecanismos de os Não Estados estás. serem impulsionados a fazer coisas com as quais provavelmente Pois é. não fariam de outra forma. E esse é um aspecto. Se nós achamos que mercantilizar a vida humana é um caminho, não achamos. Mas não é o nosso aprovaram caminho. este pacto. Ó, Tem Francisco, um mas preço o pacto na vida tem humana. várias dimensões. Claro. E o que é Vamos equilibrar os preferível? tempos. É encontrar dimensões nas quais estamos de acordo e avançar. A Europa também é isso. Nós somos países muito diferentes. E eu sou um partido que representa esses conceitos. Uma ronda portanto. final muito rapidamente, falando também da realidade nacional, começando pelo João Coutinho Figueiredo e depois terminando no Francisco Paupério, e que tem a ver É com capaz, a AIMA, precisamente. seja, da tem live sido não é tanta que ela notícia está para fixe. estes dias. Quando este pacto for transposto, sabemos que há 12 dias, nomeadamente no caso do asilo, para despachar os processos. Nós estamos em condições, ou teremos condições até lá, para cumprir o que está aqui estipulado? A julgar pelo que passou hoje, claramente que não. Só que a AIMA foi a extinção do CEF tem mais de 2 anos. A criação da AIMA atrasou-se por quase um ano. É que são apenas 12 dias. Não vai dar. não vai Isso acontecer. é evidente. Não vai acontecer. Eu acho que é muito temos difícil. dezenas, Gostava sim, centenas, Ana, milhares não de sei quantos pessoas à são, mas espera de queria ver. autorizações de residência, com tudo em ordem. Ou já mais a um, viver lá. e a trabalhar em Portugal há anos. Então começou a dizer é que este pacto, ainda antes de Não, ser estamos a apresentado, dizer uma coisa Mas muito a mais culpa séria. não a favor. Já está Estamos a dizer uma coisa muito mais séria. E interessa pouco Bem, aquilo já não soube ninguém. que se proclama em termos europeus Sim, a culpa não é do e pacto. aquilo que se, Não é, não. aquilo que se decide em termos europeus, quando os países individualmente considerados, e falando agora de Portugal, não faz a sua parte. Marta Temido? Claro que Portugal fez a sua parte. Vamos voltar Marta, ao tema de que estamos a tratar. Vê-se. A extinção do CEF e a criação da AIMA têm na base uma opção de abordagem dos fenómenos migratórios com o qual penso que Mas estamos o de resultado acordo. está à vista. Uma questão. Mas nós temos que as mudanças demoram um tempo a dar resultados. Vamos lá ver, vamos falar de uma coisa muito Mas semelhante. há pessoas a sofrer Vamos com falar isso. do que, infelizmente. Sim, e que não se conseguem vamos unir com as falar de uma coisa famílias. muito semelhante. E já O sabia que ia processo que está acontecer. na É base bom, daquilo João, que são as também. reestruturações da AIMA tem também na base uma melhor integração documental, uma digitalização documental, um tratamento mais automático de documentos. Lembram-se, por exemplo, da linha de saúde 24? Lembram-se daquilo nada que disso sofremos para a pôr a aconteceu. funcionar? Depois as coisas entraram a funcionar. Mas, ó, Nós não ó, vamos ó, doutora responder Marta, Foi nunca mal feito. àquilo que são Hoje as soube-se como um dos quantidades motivos que havia de demoras. documentos Doutora Marta, pendentes Um dos para motivos ser que havia demoras tratados. é que as pessoas não falavam a Sem- língua dos migrantes. Vamos terminar deste lado. Vamos terminar aqui deste lado. Deixa-me Deixa-me ouvir os restantes Eu acho- presentes. Faça favor, Fernando. Ai, peço desculpa, Sebastião. Por uma questão de honestidade, eu acho que nós temos que assumir aqui, diante dos portugueses, que os problemas de migrantes e de asilo na Europa são muito diferentes daquilo que está a passar na situação Mas estou nacional. a falar especificamente Isto é, nesta questão agora, para fecharmos este tema. As deficiências ou as lacunas do pacto, que nós obviamente queremos colmatar, não têm que ver, nem justificam, as lacunas do que se passou do ponto de vista da estrutura do Estado em relação às migrações em Portugal. Só para dar aqui uns números. A doutora Marta Temido falou da aceleração na digitalização dos processos por parte da AIMA. Eu concordo com o princípio, tenho a pena que ele não tenha sido colocado em prática. Só para termos noção, neste momento, há 400 mil imigrantes em Portugal que estão à espera que o seu processo seja concluído. Não são umas centenas ou uns milhares, é quase meio milhão de pessoas a juntar aos 800 mil que já cá estão. Desses 400 mil migrantes, que basta apresentarem uma manifestação de interesse por escrito para terem liberdade de circulação em Portugal, mas não no espaço Schengen, desses 400 mil imigrantes podem ficar no nosso país até 2 anos. Muitos deles já ultrapassaram esses 2 anos. Qual é que é o problema? É que são vulneráveis a redes de tráfico humano. Certo. Porque à medida que esses Verdade. 2 anos vão rodando, as redes de escravatura e de trabalho forçado que atuam na Península Ibérica aproveitam-se das deficiências do Estado português que o Partido Socialista não conseguiu tomar conta em 9 anos de governação. E o que acontece é que vão rodando as pessoas que ficam de 2 em 2 anos em trabalhos forçados. O Partido Socialista, e eu não digo isto de ânimo leve, entregou a política de imigrações em Portugal a redes de tráfico humano. Ai, E na é política, assumir responsabilidades também faz parte de ser democrata. E foi avisado. Vamos lá ver uma coisa. Dizer que era a não extinção do CEF e a não criação da AIMA que evitaria
as redes de tráfico humano é de uma profunda demagogia e de falta de seriedade. O que é demagógico é não perceber o que se passou. O que eu estou a querer dizer Marta Temido, é eu vou ter que dar a palavra ao Francisco Palpério, por favor. é Conclua, absolutamente por favor. impensável É o que está a achar acontecer. que as circunstâncias que levam a que haja um pedido de manifestação de interesse sejam mais controlem melhor as redes de tráfico humano do que uma situação em que isso não existe. Pior, doutora. Não, desculpe lá, mas não tem percebeu, razão. foi a decisão Desculpe lá, que mas não tem fizemos. razão. Francisco Mas, de qualquer Palpério. forma, não. Peço desculpa aos restantes precisamente. Francisco Palpério, tem a expectativa de que até 2026 consigamos ter os meios necessários para, por exemplo, fazer resolver estas questões, nomeadamente dos 12 dias em relação aos pretendentes de asilo? É preciso haver coragem política e, claro, ser a prioridade deste governo. Temos aqui a AD e responsável também por este governo, portanto, certamente... Eu não estou no governo, meu caro. Sim, mas representa um partido que está e que tem essa função de realmente Meu caro. transpor essa diretiva do pacto e depois gerir o território de acordo com esse pacto. Mas falamos aqui das redes de tráfico humano e fechar fronteiras ou dificultar a entrada de migrantes, o que faz é aumentar estas redes de tráfico e aumentar a sua influência no mundo. Portanto, não podemos cair neste discurso, e este pacto vem de um discurso de direita e de extrema-direita, sobretudo, em que fechar fronteiras, em que controlar fronteiras, significa fechar fronteiras. E nós vemos isso. Nós vemos as redes de tráfico humano no norte da África a trazer para o Mediterrâneo e a fazerem dinheiro com as pessoas. Vemos também no Médio Oriente a mesma situação, Certo. e é isso que o LIVRE e os verdes europeus querem impedir. E como é que se faz isto? Voltando, corredores humanitários e preparar a União Europeia para acolher e depois integrar. E a parte da integração, que é o que está a acontecer aqui, claramente não está a ser Não bem está a conseguida. funcionar. Vamos avançar para um outro tema e optei aqui pelo alargamento a leste, porque a União Europeia está nesta fase muito virada para esse alargamento. Sim, nos porque próximos reparem, o facto de fecharem fronteiras, as pessoas entram na mesma. Estes gajos entram ilegalmente, eles entram, parte-se do pressuposto que estes gajos, que eles sabem como meter as pessoas cá dentro, malta. E mesmo que fechemos fronteiras, ou seja o que for, é que isto é mesmo uma questão demagógica, reparem. Há muita gente que acredita genuinamente que o governo tem o poder para fechar as fronteiras e não entra mais, a partir desse dia não entra mais nenhum imigrante em Portugal. Isso não é verdade, como é lógico. Porque Portugal é um país e tem uma fronteira grande, certo? Com o nosso país vizinho. Portanto, é impossível vocês controlarem uma fronteira de tal forma que não entra mais ninguém cá. Pá, imagina, tu queres comparar os teus meios com os da Hungria, mano, já não é bom. No entanto, tu não tens meios para isto, não tens meios. E estas redes de tráfico entram na mesma. Elas entram na mesma, elas sabem como operar. E muitas delas estão ativas em Portugal porque sabem que é um país que é fácil. Ou seja, claro que o PS teve culpa nisto, claro que sim, toda a gente consegue perceber que sim. E foi desastroso a nível humanitário. Esse fechar de fronteiras com aqueles quase campos de concentração a serem criados nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm meios para fechar as fronteiras. Agora imaginem. Os Estados Unidos tinham meios para patrulhar e fechar as fronteiras. E mesmo assim os mexicanos entram na mesma. Portanto, reparem. Um país com os meios dos Estados Unidos da América. Com militares até dizer chega. Uma nação estupidamente militarizada. Com fronteiras, com meios e dinheiro para pôr muralhas e arame farpado e seja o que for na fronteira toda. E mesmo assim há mexicanos a entrar. Portanto, reparem, imaginem, o que seria um país como Portugal que não há recursos para nada. E as nossas tropas estão nos quartéis com condições às vezes até desumanas. Pá, malta, tenham juízo. Fechar fronteiras dessa forma não vai resolver absolutamente nada. É isto que eu acho que, pá, é assim, eu acho que a proposta do Francisco é interessante, mas lá está, não vejo como é que isso teria que partir do pressuposto que é possível acolher essas pessoas e realmente integrá-las. Eu acho é que é muito difícil se forem em grande quantidade, ou seja, tem que entrar menos pessoas, tem que se reunir condições nos países onde essas pessoas procuram vir para a Europa, ou seja, tipo, sei lá, Marrocos e os outros países do Médio Oriente e Norte da África, por onde essas pessoas entram na Europa ou saem para vir para a Europa, tem que se criar condições nesses países também, num pacto internacional, para reter algumas pessoas lá, para depois irem aos poucos entrando na Europa. Não pode ser à maluca, entram 20 mil e de repente não as consegues integrar. Antes poderão entrar mais 10 países, entre eles a Ucrânia. Tem que Sabemos ser que é um esse o país esforço. muito grande, será o país mais pobre que alguma vez entrou na União Europeia e sabemos também que é um país agrícola. Nós não sobrevivemos sem a União Europeia, malta. E quem acha isso, pá, país que vai é precisar parvo só. muito de fundos no setor. Ora, se as regras dos fundos... Sabem que esta malta, esses ultranacionalistas, olham para Portugal como se ainda fôssemos aquela potência de 1500.
e olham para o mundo como se fosse a Europa medieval, em que vivem meia dúzia de pessoas numa terra e essas pessoas conseguem viver daquilo que ganham da agricultura. É assim que eles olham para Portugal. Como se qualquer pessoa, se bastasse qualquer pessoa ter um quintal com cenouras e de repente Portugal era um país em que ninguém passava fome. É assim. O problema é que a economia mundial hoje em dia não é isto. De maneira nenhuma. Portanto, Portugal não sobrevive sem a União Europeia. Não sobrevive. Pá, portanto, é só uma questão de tentarmos perceber o que é que devemos fazer. Não mudarem. Portugal irá sofrer uma Claro, pesada isso é uma redução estupidez. ou, Alguma no vez limite, isso funciona. pode perder esses mesmos fundos. Sebastião Bugalho, que medidas é que vai defender, ou o seu grupo vai defender, ou propor, eventualmente, para que países como Portugal, os países da coesão, não sejam duramente penalizados com a entrada destes novos países? É porque não já se fala chega, né? muito daquilo que vai acontecer numa altura em que todos concordam, nomeadamente, com a entrada da Ucrânia. Uma grande fatia. Se me permite, nem a Ucrânia é o mais provável a aderir à União Europeia no quadro de tempo com que estamos a lidar, porque obviamente que um país que está em guerra não vai cumprir com os critérios de Copenhague. Nós mantemos a porta aberta à Ucrânia, mas sabemos que provavelmente dos que neste momento têm estatuto de pré-adesão, a Ucrânia é aquele que está mais distante de aderir. E se me permite, Clara... Mas os desafios deixam de existir por claro causa que não, disso? mas falemos muito dos bem. desafios. Mas se me permite, Clara, eu acho que o ponto de partida para a discussão do alargamento a leste não deve ser o dinheiro que vamos perder. Obviamente que essa discussão também vai existir, e em concreto por causa da política agrícola comum, devido ao facto da Ucrânia ser um país com enormes terrenos agrícolas, em que mais do que duplica a média europeia, em particular a francesa. Portanto, obviamente que é um desafio do ponto de vista de equilíbrio de políticas de apoio. Mas deixa-me dizer uma coisa. O alargamento não pode ser lido, lamento, não pode ser lido à luz do dinheiro que vamos perder. Tem de ser lido à luz da Europa que vamos ganhar. Os 6 países... Então o que é que diria a um agricultor, por exemplo, de uma zona com maior atraso em Portugal, um agricultor de Trás-os-Montes, do Alentejo, das Beiras, sobre essa possibilidade? Ao agricultor, eu diria que... O agricultor ou outro setor que dependa também... Ao agricultor, ao pescador e ao civicultor, Sim. aquilo que eu diria, e digo com respeito pelos outros programas eleitorais, é que o nosso manifesto europeu é aquele que mais vezes refere os agricultores, os pescadores e o setor Sim, mas primário. não adianta nada referir sem os ajudar. A questão é essa. O que é que interessa se os referem? Nosso país. Mas foi o responsável Então, o que é que vai propor para compensar essa perda de fundos? Portanto, pode estar mais do que descansado que estaremos empenhados em defender esse setor. Mas deixa-me responder sobre o alargamento. Dos 6 países que, no meu entender, são aqueles que mais facilmente e mais rapidamente cumprirão com os critérios de Copenhague e se tornarão membros de pleno direito da União Europeia, a Sérvia, o Montenegro, o Kosovo, a Bósnia, a Macedónia do Norte e a Geórgia, em pontos diferentes, mas no meu entender são estes 6, nós temos uma obrigação moral com estes países. E nós podemos começar já, mesmo antes deles chegarem. Por isso, eu também... Sabem quem é que devia ter uma obrigação moral com esses países? A Rússia. Só que se está completamente a cagar, porque esses países, muitos deles pertenciam à antiga União Soviética. Estiveram debaixo do domínio soviético durante anos e anos e anos. E foram largados ao Deus dará. Pronto. Eles estão-se completamente a cagar. Porquê que a Europa tem uma obrigação moral em relação a esses países? Qual é que é a nossa obrigação moral? É que também temos que parar de ser os gajos que estendem os braços a todos e depois sobra pouco para nós. Isso aí também é um bocado... Quer dizer, acho que é um bocado perigoso, não é? Todos! Aqui um repto. Porque A imagino Ucrânia que igual. sejamos todos a favor do alargamento. Acho que nesta mesa ninguém é contra. Portanto, por que não fazer com que estes países se sintam parte da família europeia antes de serem membros de pleno direito? Por que não convidá-los a estarem presentes em reuniões, nomeadamente nas instituições europeias e de decisão, sem terem poder de voto, obviamente. É que isto é só mais um escalado de tensões. Estes países entrarem na UE é só mais um escalado de tensões. Mas integrá-los gradualmente na família europeia para conseguirmos... Isso já existe. Para conseguirmos... O estatuto de candidato. Não, mas a participação em reuniões sem poder de voto. Isso não, mas não então, é. essa ideia, mas relativamente A questão é que na Europa, Sebastião Bugalho, deixa-me passar a palavra aqui ao existe. Francisco, neste momento na Eu Europa. não estou a dizer que a União Soviética devia voltar. Estou a dizer que a Rússia devia ter alguma responsabilidade face a esses países que não têm porque não quer ter, não é? Já se fala em haver mais impostos europeus, em taxar mais as grandes empresas. Sabem que houve uma vez uma cena que o Putin perguntou, acho que chegou a perguntar a alguém, não sei se foi ao Obama, acho que foi ao Obama, chegou a perguntar ao Obama se não podia fazer parte da NATO. E acho que lhe disseram que isso nunca iria acontecer. Pá, mas a realidade é que, imaginem, foi ao Clinton. Pronto, é isso. Mas é exatamente isso que está a acontecer. E sei que também as pessoas, é assim, não defendendo a Rússia, como é lógico, porque, enfim, a Rússia é praticamente indefensável neste debate. Mas a realidade é esta, é que a União Europeia tem expandido
as fronteiras sempre para leste e isso aumenta tensões. A União Europeia tem que também ter noção que ao permitir estes países que adiram à UE, faz com que a Rússia fique um bocado do género. Bro, estão a abarbatar os territórios todos que antigamente pertenciam à União Soviética. Ou seja, isto é muita política aqui metida à mistura que escala a guerra sem sombra de dúvida. Nomeadamente as grandes tecnológicas, não se quer afunilar isto apenas nos fundos, apesar dos fundos serem importantes para os países da coesão. Qual pode ser a solução para ultrapassar este problema? Antes da guerra da Ucrânia, malta, esqueçam a guerra da Ucrânia. Foi muito antes da guerra da Ucrânia isso já estava a acontecer. Muito antes. Pá, as pessoas desses países devem querer, não é? Colocar mais tarde ou mais cedo, Francisco. Aliás, na Geórgia isso está a acontecer, salvo erro. As pessoas na Geórgia estão a manifestar-se todos os dias contra o governo porque querem uma adesão à UE. A palavra do Sebastião Todos querem integrar-se na UE, mas é pá, malta, isso não pode ser uma bandalheira descomunal, não é? Tipo, percebem? A questão do alargamento é uma questão de coesão. E é uma questão de coesão e segurança da União Europeia. E nós temos que ver... dos candidatos. Inclusivamente dos candidatos. É exatamente isso que eu estou a dizer, Negrão. É precisamente isso que é. Há países que querem entrar na UE por causa de terem tensões com a Rússia. E nós a estarmos a permitir essa adesão, estamos a criar tensões a tentar resolver outras tensões. É mau. Isso é mau. O Estatuto de Candidato já permite a atribuição de fundos europeus à Ucrânia. E nós podemos, desde já, contribuir financeiramente para a reconstrução da Ucrânia. E o Estatuto de Candidato já permite isso. A Ucrânia é Estatuto de Candidato e, portanto, já podemos fazer essa aproximação. Portanto, já apoiaríamos sempre a Ucrânia porque estamos a defendê-la. Claro, mas estou a dizer é que há mecanismos internos financeiros da União Europeia. Corrijam-me se estiver enganado, mas foi Gorbachev que foi responsável pela dessovietização da Rússia, certo? Não sei se estou a dizer mal o nome do senhor. Acho que sim, não foi? Foi. Depois da União Soviética. Foi, pronto. Não teria sido mais fácil, pá, desculpem aquilo que eu vou dizer, não sei se isto vai ser um sacrilégio para algumas pessoas aqui, mas não devia ter sido mais fácil, na altura, ter-se proposto ao Gorbachev integrar a Rússia na União Europeia. Pá, não era mais fácil para descalar esta merda de vez. É porque isto é sempre o mesmo problema. Vamos ter sempre o mesmo problema, eventualmente. Eu não estou a dizer que seria fácil, estou a dizer que seria mais fácil do que o cenário que temos atualmente. Não é? Percebem? E até seria economicamente viável. Porque praticamente a Rússia, antes destas guerras todas e da questão da Crimeia e tudo mais, Gorbachev, sim, mas a quem é que... Sim, em 1991. Mas foi o responsável pela dessovietização, certo? Então esquece, então estou a fazer confusão. O Gorbachev era o gajo que ainda mantinha a União Soviética. Quem é que foi o gajo que veio a seguir? É isto que eu quero saber. Quem é que foi o gajo que veio a seguir? Ninguém ia prever isto. Yeltsin. Foram os militares. Vírus. Boris. O Yeltsin, pronto, certo, Boris Yeltsin. A questão é, pronto, e corrijam-me, o Boris Yeltsin era o mais virado para o Ocidente, certo? Para a visão ocidental de integração. Porquê é que nessa altura, depois de se dissolver a União Soviética, não era mais fácil integrar a Rússia na UE? O que é que houve durante esses anos para isso não acontecer? Pressão de quem? Certo? Houve uma pressão de alguém. Pronto. Ou seja, nós estamos a ceder a quem, na verdade, nesta questão? Se pensarmos um bocado, estamos a ceder aos nossos amigos da NATO, que hoje em dia pouco querem saber da NATO, na verdade. Possivelmente, se nessa altura se tivesse feito os acordos que se devia ter feito, nesta altura do campeonato, possivelmente a Rússia não tinha avançado sobre a Ucrânia. Epá, isto é um bocado branquear as ideias malucas do Putin, é certo. Mas se calhar nem havia Putin, se isto tivesse acontecido. Pá, as pessoas têm que entender que o radicalismo gera mais radicalismo. A resposta ao radicalismo é radicalismo, sempre. Que é o mesmo que se passa na faixa de Gaza. É pá, tudo bem, estamos aqui a pôr cenários em cima da mesa. Estamos a discutir. Pronto, é isso. Ou seja, vão-nos deixar ao abandono numa guerra possível contra a Rússia que não faria sentido nenhum se tivéssemos prevenido isso na altura certa. Europeia que permite ainda dar um passo à frente. Até ou seja, é de forma gradual. Para cumprir os critérios de Copenhague. Exatamente. E esse Era um processo risco, é contínuo e em comunicação. Agora vou-te dizer quem é que está mais próximo de nós, percebes?
Eu não acredito que os Estados Unidos se afastassem da UE e vou-te explicar porquê. Porque a UE, na verdade, são os países ocidentais que estão mais próximos dos valores americanos. Aliás, os valores americanos crescem a partir dos valores europeus. Portanto, nunca na vida os Estados Unidos se iam desvincular completamente da Europa porque somos os únicos países que têm os mesmos valores e princípios que eles. Que são os valores ocidentais. Percebem? Então eles vão se virar para quem? Para a China? Claro que não. Com a União Europeia, com o Parlamento Europeu e com a Comissão Europeia. Portanto, essa aproximação já existe e é feita. Antes disso, só dar uma breve nota em relação à Geórgia, que tivemos manifestantes pró-europeus nas ruas. Isto é tudo um conceito um bocado utópico, não é? Na realidade é muito difícil, mas também lá está, era aquilo que o Negrão dizia há bocado, foi tentar aliviar tensões com mais tensões. Da Geórgia contra medidas putinistas e dar força a esse povo que se identifica com a liberdade das palavras do Francisco. e com democracia. Associo-me a essa manifestação. E que temos, mais uma vez, putinistas e que tivemos manifestantes. Já existe e é feita. Antes disso, só dar uma breve nota em relação à Geórgia, que tivemos manifestantes pró-europeus nas ruas da Geórgia contra medidas putinistas e dar força a esse povo que se identifica com a liberdade. Das palavras do Francisco. Era aquilo que eu estava a dizer. Na Geórgia há manifestantes a quererem entrar na União Europeia. Com democracia. Associo-me a essa manifestação. E que temos, mais uma vez, de pensar neste alargamento também à Geórgia e não esquecer esta luta. Voltando à situação da Ucrânia e ao alargamento. Nós, quando falamos com os agricultores, e agora confesso que fico surpreendido porque a política agrícola comum foi desenhada pelo Grupo Popular Europeu, grupo do PSD e CDS, e depois vejo que, quando os agricultores se manifestam contra as políticas europeias, vão atrás das políticas ambientais. Ora bem, Certo. não foram os verdes europeus e as suas políticas ambientais que construíram esta política agrícola comum. Aliás, foram os verdes que identificaram os problemas que havia nesta política agrícola, que era precisamente dar muito dinheiro aos grandes grupos e grandes empresas de agricultores e dar pouco aos pequenos e médios agricultores. E o que aconteceu foi que os pequenos e médios agricultores não tinham tantas ferramentas, nem tinham capacidade para gerir a sua segurança alimentar. E perderam colheitas, também fruto das alterações climáticas, perderam controle dos preços dos seus produtos e, como tal, nós vimos a mediatização das políticas ambientais a serem o principal foco em relação aos agricultores, mas os verdes europeus e o LIVRE está do lado dos agricultores. Ter políticas ambientais na agricultura aumenta a biodiversidade, que vai levar a uma resiliência brutal das colheitas e que vai proteger o futuro da segurança alimentar europeia. Essa é a mensagem. Deixa-me retomar aqui o foco da minha questão, agora com o João Coutinho de Figueiredo, para lhe perguntar se, então, a União Europeia pode acomodar estes novos países com a atual arquitetura institucional e orçamental? Eu vou retomar o que já foi dito. A questão não pode ser... Eu sei que o próprio António Costa começou por dizer... E vou lá. Começar por dizer que a deixamos entrar, mas se não perdemos dinheiro com isto, Isso não é uma desculpe, não é uma forma de tratar a questão. Eu perguntei quais eram as propostas que iriam apresentar. Mas eu quero dizer isto porque é importante, porque não vou falar deste assunto e só falar da parte técnica de como é que se faz o alargamento em termos financeiros. Sim. É importantíssimo que as pessoas percebam que temos uma obrigação moral de acolher estes países que querem ser democracias e querem ter uns valores iguais aos europeus e um nível de vida um dia igual aos europeus. Temos interesse político em que esse conjunto de países mais alargado possa defender os valores europeus que continuam a ser da paz, da liberdade, da prosperidade. E temos interesses económicos também, porque não são só uma ameaça para os países que já cá estão neste ou naquele setor. Certo. São também mercados de destino para os outros 27 países que já fazem parte da União. Claro. Assim eles sabem aproveitar as oportunidades que aparecem sempre no mercado único. Mas temos também uma Alemanha e uma França que não querem continuar a abrir os cordões à Bolsa. Mas há um problema de base, isso falando da agricultura, que é talvez o setor mais problemático quando se fala da Ucrânia. Hoje em dia, cerca de 34% do orçamento da União é dedicado à PAC. Há um setor que representa 1,4% do PIB europeu. Esta desproporção é insustentável. Porque isto quer dizer é que há uma esmagadora... Eu acho que esta coisa da obrigação moral não é muito diferente daquilo que quiseram imputar a Portugal com o discurso do Marcelo de basicamente ter a obrigação de reparar historicamente os países que foram afetados pela colonização. É basicamente a mesma merda. Pá, não há aqui obrigações morais nenhumas, porra. As pessoas têm que lutar por si, ponto final. A maioria de contribuintes europeus a financiar uma atividade que diz respeito a alguns... Oh, malta, desculpem lá, pá, mas é assim, não levem a mal, mas nós estamos a falar de política, estamos aqui a ver um debate e depois tem malta a falar de REDRP no chat à toa, do nada, entre vocês. Pá, por favor, tipo, vocês têm um Discord,
falem entre vocês no Discord, meu. Não encham o chat com chatlines a falarem de coisas que não têm nada a ver. Tipo, por favor, estamos aqui a discutir uma cena. De repente estou-me a esforçar para encontrar as chatlines das pessoas que estão a falar sobre a mesma coisa que eu. É um bocado estranho isto. Os empresários e Pá, agricultores. porra. E aqui, deixe-me dizer, a agricultura é uma das mais importantes atividades económicas da União Europeia, embora pesando pouco, porque não é só aquilo que produz, é o que contribui para a coesão territorial, é o que contribui para a preservação ambiental, para a preservação ambiental, Francisco, não é para a destruição ambiental, para a preservação. Gosto de ouvir que já não nega a emergência climática. Gosto de ouvir que já não nega a emergência. Ele não negou. Opá, Francisco, outra vez, porra. Estão sempre a imputar isto à iniciativa liberal. O gajo nunca negou a emergência climática. Man. Isso é uma Demorou muito tempo a vir isso. Eu nunca neguei, eu disse não gosto da palavra. Pronto. Tudo bem. E não gosto. Mas tem outra palavra. Não gosto, porque se eu disser que há uma emergência, que a sua cadeira está a arder, o Francisco é capaz de se atirar para o chão e, Mas, e então, não é a melhor qual é a solução. palavra? Pronto. Está explicado aquilo que ele quis dizer na altura. É que ele logo, assim que o Coutinho de Figueiredo disse isto, e foi uma polémica, eu disse logo, o homem não quis dizer isto. Pá, não era. Aliás, nem era um quis. Aquilo que ele disse não era aquilo que as pessoas estavam a dizer que era. É tão parvo isso. Então deixe-me. Alterações climáticas. Serve? Um problema de alterações climáticas. Grave. Tem que ter propostas Grave. para elas. Hã? Tem que ter propostas. Portanto, o problema já não é a para combater. palavra. Ok. Não, Vamos eu parar de disse falar que da palavra, eu pode disse ser? que fico feliz Não, é por que concluir. Vamos concluir. esses memes durante anos a fio cansam um bocadinho. É Pronto, verdade. tudo bem. E perdi o raciocínio. Mas que são Desculpa ou lá. não necessárias são É lá. necessárias políticas de compensação? adaptações. É verdade, é que ele irrita-se e é verdade. Não, mas ele tem razão, é verdade. Tipo, imagina, esta cena é uma das coisas que atacam a iniciativa liberal constantemente e que havia tantas outras coisas para atacar a iniciativa liberal que não esta parvoíce do negacionismo das alterações climáticas, que é mesmo idiotice. É mesmo. Que ataquem o Chega com isto, eu compreendo que a Rita Matias é que andou a negar e a apresentar documentos em que negavam as alterações climáticas. Pronto, aí tudo bem. Agora, imputar isso à iniciativa liberal é uma idiotice mesmo. Não só orçamentais, e os institucionais gostava de Não mantê-los estás ao nível reto, se já não não fossem existe. necessárias alterações de Já não tratados. existe ocultação. Porque isso existe depois um Cadáver. processo de ratificação que é extremamente longo e se presta a barganha política. Normalmente quem defende que é preciso alterar os tratados para fazer um alargamento é, para impedir. quem não quer o É alargamento. para impedir, exatamente. É para Tá, arranjar Mighty, já não há beco- chat do YouTube. Um beco onde se possa enfiar essas alterações e precisamos de rever, de facto, toda a estrutura financeira e orçamental. Mas aí o que nós defendemos é uma alteração da estrutura e da lógica dos fundos europeus como um todo, e não só os de coesão e não só os da PAC. Porque Só até agora... que não. Olha, Easy Rect, sabes porquê? Sabes o que é melhor do que não estar oculto? Não estar banido. É a minha sugestão para ti. O que nos parece é que tem havido um desperdício absolutamente brutal, sobretudo em Portugal, das oportunidades que os fundos europeus deviam ter trazido e não foram nem cuidadosos na atribuição, nem fiscalizaram... a Pá, execução. desativei por duas razões. Primeiro porque havia demasiados trolls no YouTube e já estavam ou seja, havia mais trolls no YouTube do que pessoas a comentar lá como deve de ser. Pronto. Primeira razão. Segunda, na Twitch é proibido vocês terem os dois chats merged e eu tinha, e agora que levei um ban não me apetece levar outro. Portanto, basicamente... Então, nem avaliaram os resultados. É raro Voltei o atrás. programa europeu que se possa dizer, sabemos Acha que em exatamente o que é que Portugal foi sem feito. fundos seria hoje um Portugal mais forte? Não. Acha que um Portugal com João, essa uma responsabilidade dos utilização, Estados. uma utilização correta dos fundos seria bastante mais forte. E não tenho nenhuma evidência que isso tenha sido assim. Dou-lhe só este número. A Procuradoria Europeia, que era uma função que eu gostaria muito que fosse reforçada, porque nos poucos anos que tem de existência já abriu uma série de processos, cerca de 100 envolvendo Portugal e cerca de um quinto desses envolvendo fundos europeus. Chinês, obrigado pelo Prime, man. Thanks, man. Não sei porque isto não deu o alert, mas obrigadíssimo. Só nesses cerca de 19 ou 20 processos envolvendo fundos europeus portugueses estão 960 milhões de apoios envolvidos. É muito material. Marta Temido está com menos tempo do que os restantes. Como é que olha para Esta situação dos fundos europeus é uma javardice de caraças, é um facto. Esta gestão de fundos europeus é uma javardice de caraças, porque ninguém sabe muito bem como é que estes... Há pessoas que recebem estes fundos europeus e que não se percebe o que é que fazem com o dinheiro, genuinamente. Olha, eu se recebesse um apoio europeu, eu sabia o que é que fazia com o dinheiro. Construía um estúdio para mim. E reforçava o meu trabalho. E conseguia apresentar à Europa, olhem, o que é que eu fiz com o vosso dinheiro? Foi isto. Mas o problema é que há empresas que recebem os fundos europeus e que não se percebe muito bem onde é que o dinheiro vai parar. para este Depois aparecem com Ferraris e com casas e o caralho. desafio que os países europeus enfrentam, e nomeadamente Portugal? Estará ou não preparado? Tenho bué de dúvidas. Tenho bué de dúvidas que sequer se apoiem criadores de conteúdo. É assim, eu vi há pouco tempo uma notícia de que a Europa tinha previsto um projeto que basicamente apoiava os criadores de conteúdo no combate à desinformação.
Ou seja, preparava os criadores de conteúdo para, contra a desinformação. E com essa medida vinham apoios. Agora, quais? Não sei. Será ou não pronto até 2030, como diz Charles Michel, para o processo de alargamento? Vamos lá ver. O que temos aqui é um Mas, Kat, ainda mais me ajudas. Ou seja, significa que não aplicaram os fundos. Estás a perceber? compromisso inequívoco com aquilo que é um processo de alargamento a vários países, potencialmente um dos quais a Ucrânia. Sabemos que isso, e estamos todos de acordo, Pá, eu exige... também posso alegar que vou fazer um estudo. Que vou estudar o viewer, o average viewer português. Tipo, vou estudar os trolls, os padrões de comportamento das crianças nas redes sociais. Sei lá, invento um estudo qualquer e recebo um fundo europeu. É assim que funciona? De um lado, cumprimento de critérios, não é um processo de entrada à borla, é um processo onde há necessidade de cumprimento de critérios rigorosos. Por outro lado, também sabemos que isso exige adaptações da própria União Europeia para garantir uma absorção adequada. Pronto, isso é implica reformas institucionais, reformas orçamentais. E a questão Mas que é disso coloca, que eu estou a uma falar, questão muito Ribeiro. importante, é a questão dos recursos para responder a essas adaptações. Ora bem, eu peço imensa desculpa, mas não vão ser certamente os partidos, as forças políticas, que não têm a Ainda ideia de bem. que os fundos Fico sejam contente dessas pessoas terem ido presas, vou-te já dizer. úteis. Pelo contrário, o que leem Porra, é que não nós precisamos fique. de nos desfazer dos fundos, que não reconhecem a utilidade dos fundos, ou as forças políticas que consideram que uma abordagem solidária dos fundos, por exemplo, como aquela que nós defendemos com a mutualização da dívida, ou aquela que nós defendemos quando nos batemos por instrumentos permanentes. O problema é que durante o governo do Partido Socialista, os fundos são distribuídos por pessoas que ninguém sabe muito bem quem são e o que é que estão a fazer. A realidade é esta. É verdade isto. Pá, nota-se bem a diferença de ambiente. Enquanto que agora, talvez, pá, espero eu, com o governo da AD, esses fundos europeus eventualmente sejam distribuídos a pessoas competentes. Espero eu. De resposta a... É que isso já era meio caminho andado para ter um Portugal mais competitivo. Da espanhola, obrigado pelo saber. Não estou a perceber porque é que os alertas não estão a funcionar. Pá, ainda há bocado estavam, agora já não estão. Não percebo nada disto. Mas a realidade é esta. Se as coisas fossem distribuídas por pessoas competentes e não por pessoas que não se percebe muito bem o que é que fazem e que recebem fundos europeus à toa só porque têm amiguinhos não sei onde, muito possivelmente tínhamos um país muito mais competitivo e com muito mais empregabilidade e mais futuro. Portanto, é preciso pessoas sérias para fiscalizar isto. Obrigado. É exatamente isso, Ribeiro. É precisamente isso. Crises que vão defender aquilo que nós precisamos de continuar a defender, que é o quê? É integração com ambição para os restantes países, que é uma lógica que precisa de contar também. Não com mais impostos, obviamente, mas com reforço de recursos próprios. E nós temos soluções para isso. E apontamos soluções para isso. Apontamos, designadamente, as questões sobre das plataformas digitais, as questões das transações financeiras. Não são... Eu proponho para fazer esse trabalho. Vou-vos dizer, deixo aqui a minha intenção de, se eu alguma vez parar de ser criador de conteúdo, deixo a minha intenção ao Estado português de oferecer o meu serviço, ok? O meu serviço, a minha inteligência, como fiscal de fundos europeus, para ir analisar se as empresas têm ou não as competências e reúnem os critérios para receber fundos europeus ou não. Ofereço-me para fazer esse trabalho. Pá, precisam de me pagar 5 mil paus para... Não, mas ofereço-me para fazer esse trabalho. Porque eu sinto que quem ficar genuinamente com essa responsabilidade é uma pessoa que tem um papel importantíssimo na forma como este país funciona. É mesmo. Não convém? Convém. Se não convém, sabem o que mais? Para mim era... Olha, se isso não convém... Porra. Se isso não... Olha, boa questão. Como é que se traduz esta palavra? Não convém? Sim, não convém. Não. Conviesse? Não, conviesse não é, bro. Convinhar? Não. Convier? Não. Não. Convier? É mesmo convier? Não pode ser, bro. Desculpem lá. É mesmo. Se calhar estou aqui a ter um... É mesmo. Convier. Tem toda a razão. Ser conveniente. Convir. Não, convir é o verbo. A forma pode conviar. Convindo. Dúvidas linguísticas. Correspondência conforme, combinar mutuamente.
concordar, ser do parecer, sim, pronto, conviar. Seja conveniente. Pronto, podemos alterar. Convir. Mas convir é o verbo, não é a expressão. Conviar, whatever. Usamos. Conviar. Se isso não convier às pessoas de quem de direito, essas pessoas têm que ser responsabilizadas e têm que ser levadas à forca. Impostos, taxas. não, são coisas contribuições. diferentes. Desde logo, É que porque, faz, Alex, porque na nossa lógica não vamos afetar mais aquilo que conheço são, bem a lógica do PS. que são as vidas das pessoas. E, portanto, vamos ter deste problema uma abordagem séria, mas uma abordagem que reconhece que aquilo que essa frase dá para alterar e fazer-lhes seja conveniente. queremos fazer, o caminho que queremos fazer traz pressão a outras políticas e nós cá estaremos para defender que haja um equilíbrio entre todas as necessidades. E vai ser inevitável Somos numa nós que Europa a estamos duas preparados para velocidades fazer. ou mais velocidades. Mas eu para estava a mesmo à toa resposta com as pessoas, eu estava ao mesmo a encontrar a alargamento, como palavra, ser Macron, meu. por exemplo. Não, Bastante. eu não me revejo nessa ideia. Julgo que a Europa andará para a frente e de cabeça erguida a uma velocidade, até porque, como dizia há pouco, mesmo durante o alargamento e enquanto os Estados-membros estão no estatuto de pré-adesão, há formas de os incluir gradualmente para eles depois, quando estiverem por dentro, já estarem à mesma velocidade do que os outros Estados-membros que já estavam antes. Era por isso que lançava aquela proposta. Em relação ao aumento do recurso... Desculpe, mas em disse relação ao aumento do recurso, do recurso a receitas próprias, há aqui um ponto em que eu não me revejo nem inteiramente naquilo que estava a dizer a Marta Temido e tenho algumas dúvidas que o João Coutinho Figueiredo acha que todas as formas de aumentar a receita própria do orçamento europeu sejam impostos. Não, todas as galas estão a ser usadas nesta altura. Há várias que podiam não ser. O mercado de licenças de emissão de CO2 não é um imposto. Correto. Pronto. E acho que podemos concordar que É pode único. ser... pronto, mas é uma, não é? Acho que podemos concordar que é uma forma de aumentar o financiamento da União, inclusivamente preparando-a para o alargamento. Mas não é só por ser. Acho que, por exemplo, não, João, não é só por não ser eu sei imposto, só dizer isto. É porque é que- particularmente difícil fazer a distribuição do que seria cada Estado responsável ou com direito Eu sei que o João ao centro das emissões. eu sei que o João é um liberal e eu respeito a alergia que a criação de impostos, sejam eles europeus ou não, criem ao liberal. Disfarçados, especialmente os Sim, disfarçados. Mas deixa-me perguntar, por exemplo, o João não será contra a taxa aos plásticos de utilização única, porque é uma medida ecologicamente responsável. Não, depende de como for aplicada. Deixa-me ouvir finalmente Depende o muito Francisco, do há pouco Portanto, estava eu a acho que há contestar formas de aquilo que aumentar a dizia o receita Sebastião. O que é que própria de queria dizer, forma Francisco? Não, estava Estava a a entrar em dizer... contradição, na sua opinião? Sim, Qual foi o máximo de erros que já tiveste no tempo? Não me lembro, mas já não faço ditados há muitos anos, mas vocês são doidos mesmo. sim, porque apresentou aqui uma proposta e agora está a dizer que grande parte da proposta já existe na União Europeia, que era precisamente o que tinha dito. Portanto, era Já só existe na União Europeia, desculpe. essa preparação dos Estados que estão em processo de adesão e o acesso a Mas eu fundos. acho que o Francisco Paupério, nós estamos aqui um ao lado um do outro, mas não me ouviu bem, mas não tem mal nenhum. Repare, é verdade que essa aproximação gradual faz parte do processo de adesão. E é verdade que estão previstos mecanismos de aproximação e, aliás, como o Francisco dizia há pouco, Exatamente. de alocação de fundos a países que ainda não são membros de pleno direito. O que precisa de impulso, o que precisa de incentivo, e é isso que nós propomos levar ao Parlamento Europeu, é esse incentivo, é começar a incluir os Estados-membros que são candidatos à adesão em reuniões, por exemplo. Porque é que... Vou dar um exemplo, deixa-me dar um exemplo, claro. Vamos concluir para Porque é que avançar. o ministro das Finanças da Geórgia não há de participar para ver como é que é o ambiente numa reunião do Ecofin ou do Eurogrupo? Porque é que o ministro dos Negócios Estrangeiros... Está-se a rir por alguma razão? Não, para ver Sim, o não é ambiente. para não ver o Pronto. ambiente. Mas É para ver o porque é que ambiente, ministro, para isso porque é vais ter que lá o 15 ministro- dias. Exatamente, porque é que o e já estão em ministro- negociações, porque é que o ministro portanto- dos Negócios Estrangeiros, por exemplo, da Ucrânia, não há de participar na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus para saber como é que funcionam as instituições europeias de perto? É essa integração gradual dos países que são candidatos à adesão que também contribui para o alargamento funcionar. Avancemos para mais um tema, para a área da defesa e segurança, porque a guerra na Ucrânia, como sabemos, A cena é, a questão aqui é que, pá, é assim, o Sebastião parece uma pessoa tipo, que sabe do que está a falar em determinados temas, mas é tão arrogante nas respostas que dá aos outros que faz-me espécie. é um problema Não dá para simpatizar com o gajo de maneira nenhuma. sério que pode piorar se em novembro Donald Trump vencer as eleições norte-americanas. Ora, Trump sempre desprezou o pilar europeu da NATO. Isto significa que os europeus precisarão de investir mais a sério na sua defesa e segurança, e Trump poderá assumir-se como um aliado de Putin, o que obrigará a Europa a gastar mais para Não estou a ajudar dizer que ele a fala Ucrânia mal, nos eu achei que é um bocado arrogante nas respostas que dá, esforços mas, de pá, guerra. mas pronto. Francisco Paupério, Portugal É só está uma preparado. apreciação sobre a likability da pessoa, mesmo, estás a ver? Tipo, não sei se é uma pessoa muito likable. Ou tem condições para investir mais, para investir melhor a nível europeu, para participar neste esforço ou neste reforço da defesa europeia? Não é Portugal que tem que estar preparado, é a União Europeia que tem que estar preparado para esse cenário, porque
a eleição de Trump é uma possibilidade e a Europa tem que se preparar para as possibilidades, tal como se tem que preparar para os refugiados climáticos. Bom, o que a Europa precisa é uma política de defesa comum. Nós precisamos de começar a integrar os nossos esforços e começar a coordenar. Nós neste momento, não conseguimos, entre exércitos, fazer comunicação de equipamentos. Portanto, há um passo acrescido, antes ainda de se falar de exército. Eu percebo o que queres dizer, David, único, concordo em ainda absoluto com o que temos estás a outros dizer. passos a Era só uma fazer, porque o observação. exército é um instrumento. Nós precisamos de um objetivo, precisamos saber o que a União Europeia quer fazer em política externa. E o exército é apenas o instrumento que deve seguir esse objetivo. Portanto, nós primeiro precisamos ter a discussão nesta legislatura e neste mandato de qual vai ser a política interna de defesa. E aqui o LIVRE e os Verdes Europeus alertam que tem que ser uma política efetiva de defesa e não militar de ataque. Obviamente que vai levar à reindustrialização, especialmente militar, na Europa, e nós alertamos que esta reindustrialização não pode ser centralizada, não pode ser apenas na França. Precisa de ser em vários países. Certo. E, para além disso, o que é positivo termos uma política de defesa comum é que esta defesa vai se reger pelos valores europeus. E, portanto, esta política de defesa comum vai seguir os princípios europeus. E nós vamos poder escrutinar todos os contratos militares e toda... Acho que cada vez mais a resposta a isso é sim, Ana. Honestamente. Acho que cada vez mais é preciso. Porque, dado o cenário atual... a ação militar que quisermos ter a partir desse ponto. Isso é a vantagem de ter aqui na Europa essa industrialização. Por outro lado, a questão da segurança não é puramente uma questão de defesa e uma puramente militar. Nós falamos de segurança quando, por exemplo, investimos em energias renováveis. Porque o que é que acontece? Deixamos de comprar gás natural ao Putin. Deixamos de financiar o Estado russo. E, portanto, a segurança tem várias dimensões. A segurança alimentar, a segurança em termos de indústria de saúde, por exemplo. Nós, neste momento, não temos capacidade, e vimos isto durante a pandemia, em que não tivemos capacidade de produzir na Europa todas as vacinas para todos os europeus. Portanto, nós temos que investir em questão de segurança e de autonomia estratégica da Europa. E isso tem de ser feito, claro, olhando um bocadinho mais para dentro, mas sem descurando, claro, as nossas fronteiras e a política externa. Eu, quando Tem falava razão, da defesa tem e razão. da posição de Portugal, Nisto porque há um parece-me debate sobre perfeitamente se razoável. deve Portugal estar preparado desde já para aumentar rapidamente o esforço com as suas forças armadas para participar nesse esforço europeu. O que é que acha, Sebastião? Eu julgo que sobre essa necessidade de agir o quanto antes. Cumprir com o mínimo exigido pela Aliança Atlântica é uma prioridade até 2030 que foi transversal aos dois governos que na última década... Imagina-se, o exército europeu à partida vai ajudar um país da Europa. Se o país pertence à NATO ou não, isso já é com a NATO. As duas alianças podem colaborar, não é por aí. Como é que é, Mariana? Estás bem? estiveram à frente de responsabilidades executivas em Portugal. Portanto, não é exatamente uma matéria que signifique discordância. Porque é que Mas quando o pilar europeu da NATO pode estar em causa, qual é a solução? É mais nesse sentido a minha pergunta. A forma, precisamente, de a defesa europeia não ficar em causa é a Europa assumir-se como o pilar europeu da NATO. É nós não dependermos tanto dos Estados Unidos como dependemos até agora. E... Ou seja, mais uma vez, o que é que estamos a fazer na NATO? É que os Estados Unidos vão querer sair. É que cada vez mais se tem visto que os Estados Unidos estão-se a desvincular da NATO ao máximo. Do ponto de vista dos mecanismos europeus, isto pode ser uma oportunidade. Aliás, falávamos há pouco da necessidade de aumentar as receitas próprias do orçamento europeu. A defesa não é necessariamente um problema desse Eles próprios querem fazer isso? Como assim? Têm falado sobre isso várias vezes? ponto de vista. Porque, ao contrário de modelos de emissão de dívida conjunta, como há pouco falava a Marta Temido, que não têm a mesma adesão nos 27, porque nem todos os 27 concordam que se deve emitir dívida conjunta para todas as prioridades. Sim. No caso da defesa, os países a norte e a leste, que normalmente são mais céticos do ponto de vista financeiro no que toca à emissão de dívida conjunta, são a favor da emissão de defense bonds, ou seja, de emissão de dívida conjunta para financiar uma Europa que se defenda, uma Europa que reforce a sua escala, Pronto. a sua interoperabilidade, a sua compatibilização de equipamentos, que o Francisco Paupério também falou, e isso é interessante por uma razão simples. Eu acho que não é criar nem desfazer, Fábio. Eu acho que é genuinamente ter uma política que invista na militarização em cada país e não centralizado. Defense bonds implicam ou significam uma forma de financiamento de uma Europa que se defenda e não contam para o orçamento europeu. Ou seja, é um mecanismo de financiamento que nos permite ter outra gestão para outras prioridades dentro do orçamento europeu. Dito de uma forma simples, através da emissão de dívida conjunta para a aquisição de equipamentos de defesa, aquilo que estamos a garantir é que os governos não vão ter que escolher entre tanques e hospitais públicos, entre coletes à prova de bala e financiar a escola pública. Portanto, é preciso dizer isto às pessoas. Sim, mas não vão estar apenas preocupados com capacetes e coletes à prova de bala.
Certo, mas repare que... Qual é a preocupação mais abrangente que têm que ter? Não, como ainda há pouco dizíamos, os 27 não têm todas as mesmas prioridades. Obviamente, Portugal não tem a mesma capacidade industrial de produção de equipamento pesado que os outros países. Eu, quando dei esse exemplo por duas ordens de razão e tenho todo o interesse em explicar aqui, não tem mal nenhum. Dei esse exemplo porque eu acredito que os portugueses e os europeus querem defender a Europa, mas com um horizonte de paz. Certo. E acho que seria um desperdício continuarmos a olhar para a indústria de defesa e para a articulação entre a economia e a indústria de defesa e as Forças Armadas, como olhávamos em 1945, que é a produzir tanques e a produzir canhões. O mundo da defesa já não é assim. Nós sabemos que a guerra é híbrida, nós sabemos que temos que produzir drones, nós sabemos que hoje em dia as fardas dos militares são feitas com tecido inteligente. Portanto, Fica claro já, Sebastião. Obviamente que uma guerra híbrida exige uma indústria de defesa Uma híbrida. indústria diferente e mais atual. Marta Temido, fala-se muito de que este investimento eventualmente... Para mim é parar com esta merda toda e começar já a produzir mechs gigantes, tipo o Pacific Rim, para começarmos a ganhar esta merda, porque senão está fedido. Tipo, para mim é já começar a fazer mechs e pronto, e vamos para a guerra, tipo Helldivers. Na área da defesa, perante Não me parece que seja viável. Que vivemos, continuamos a fazer na Europa tanques. com a Para mim é guerra investir em fazer um Gundam gigante. na Ucrânia, vai ter reflexos negativos na resposta a dar no setor social. Há esse receio da sua parte? Eu fico, aliás, muito preocupada com aquilo que acabei de ouvir o Sebastião Bugalho referir. Vamos lá ver. Defense bonds. Oh, Marta Temido, para de dizer, vamos lá ver. É uma ideia que, aliás, a AD tem no seu programa, no seu manifesto, mas que não tem correspondência no manifesto do PPE. Os É programas uma não têm que ser forma iguais, como a de Marta Temido mutualizar. sabe. Claramente, também não estamos aqui a defender o seguidismo, estamos aqui apenas a alertar para um aspecto. É uma forma de mutualização da dívida. Ora bem, mas o PPE sempre foi contra a mutualização Não é da verdade, dívida. não é- no que De toca aos defense resto, bonds, não é verdade. então, mas quer dizer, Oh, Marta admitimos Temido, desculpe, a possibilidade lamento, mas isso não é de verdade. mutualizar a dívida para a defesa e não admitimos, por exemplo, para uma política de habitação, para uma política social. Marta É essa a Temido. resposta que eu queria dar à Marta Clara. Temido. Não é verdade. É que, Peço na desculpa. nossa perspectiva, esse é um Oh, caminho Marta possível, Temido. Não é verdade. na medida em que nós precisamos, de facto, não há dúvida nenhuma, Isso não é o verdade. contexto Aliás, a Marta Temido, que geopolítico era é ministra, sabe que totalmente não era diferente. Nós sabemos que precisamos de reforçar a nossa política de defesa comum, nós precisamos de fazê-lo de uma forma complementar àquilo que é NATO, nós temos instrumentos de cooperação estruturada permanente que já trazem respostas, que temos uma bússola estratégica de defesa que também traz um conjunto de respostas. Agora, temos que ter Para a mim era noção assim. de que tudo isto compete e há caminhos que nós não consideramos alternativos. E, portanto, obviamente que não vamos investir em armas, não investindo noutras prioridades, designadamente em casas. Isso concordo, mas devo dizer aqui uma Pronto, coisa só para não ficar... sei se o PP concorda. Só para ficar claro, o programa da Marta Temido também não é idêntico ao programa do Partido Socialista Europeu. É natural que cada Estado-membro e cada delegação nacional tenha as suas prioridades e não tem necessariamente Já que ser falaram sobre isso no início do simétricas. Mas debate. deixe-me dizer uma coisa. A sua doutora certamente não fez por mal, mas não é verdade que o Partido Popular Europeu seja contra a emissão de dívida conjunta. Sabe porquê? Porque foi uma Presidente da Comissão Europeia do Partido Popular Europeu que conseguiu pela primeira vez aprovar a emissão de dívida conjunta no Next Generation EU de resposta à pandemia. Que eu saiba, a Ursula von der Leyen é do Partido Popular Europeu, não é socialista. Mas o grupo E todos sabemos qual foi o esforço e de quem foi que esteve por trás disso. E todos sabemos que o Sebastião Bugalho até começou a rever-se muito mais no projeto europeu desde que essas políticas foram seguidas. Folgamos em saber. Lamentamos é ter que João assinalar as Rodrigues diferenças. Eu não aplaudi o governo do Syriza que queria sair do euro. O seu primeiro-ministro aplaudiu. Isso é outra Não conversa. vamos É entrar outra já conversa, por essas áreas, vamos É melhor. focar-nos naquilo que estamos a falar de Eu fico contente. segurança e defesa. É o mesmo tema, não é? Deixe-me colocar-lhe a questão, porque Bem, o João então já não Coutinho fico tão Figueiredo contente. disse que Portugal vai ter de preparar-se para uma espécie de economia de guerra. Ora, nós nunca vivemos verdadeiramente nesse contexto. Isso significa exatamente Nós o já quê? estamos. É dar prioridade àquilo que são esforços que de outra forma não se fariam, exatamente porque reconhecemos que precisamos de investir nessas áreas. Com que custos? Bom, para cumprir os 2% da NATO, estamos a cerca de 1,35%, portanto precisamos de 0,65% do PIB, portanto basta fazer as contas, como diria António Guterres, eu creio que são cerca de 1.800 milhões de euros, que é obviamente muito dinheiro, é mais de metade de uma TAP, portanto é obviamente muito dinheiro. Eu gosto como a Iniciativa Liberal faz as contas em TAPs. Mas quando se define uma prioridade e quando se tem a necessidade absoluta de fazer face a uma situação dramática como a Europa pode de facto viver, e eu acho que nesse particular o Presidente Macron não exagerou quando deu recentemente uma entrevista cujo título era que se corria risco mortal de acabar o projeto europeu. Já, pois Pode quando se está morrer perante- dependendo das escolhas que se façam agora. Incluindo estas da autonomia de defesa. E eu ia começar a resposta a dizer que fico muito contente de ouvir o Sebastião dizer que há de facto necessidade de fazer com que o pilar europeu da NATO seja a própria União Europeia. É aquilo que nós temos chamado desde o princípio desta campanha. Precisamos de institucionalizar o pilar europeu da NATO.
Porque neste momento os países não são exatamente os mesmos. Portanto, dos 30 países europeus da NATO, só 23 é que estão na União Europeia e dos 27 países da União Europeia, 4 não estão na NATO. E não estão até por bons motivos ou históricos ou geopolíticos. Mas é possível que o pilar europeu da NATO se fortaleça e que seja esse o grande contraponto a uma eventual deriva isolacionista em novembro, se o resultado nos Estados Unidos não for um resultado Benéfico. que digamos que agrade aos interesses europeus. E, portanto, é por tudo isso que é importante fazer estas escolhas, definir estas prioridades, e é óbvio, quando se fazem escolhas e definem-se prioridades, há coisas que ficam para trás e temos que estar preparados para isso. Ou seja, aquela lógica de que ninguém fica para trás, como é que, Já se sabe quem é como é que a Alcochete. analisa? Porque muitas vezes Portanto, tantos anos para se decidir querem Alcochete, malta. Nunca partidos gostei desse dizem, género de nomeadamente expressões. o PS fala Eu nisso, nunca gostei desse género de verdes falam expressões que os são... verdes também falam nisso, não deixar ninguém para trás. Nunca gostei muito dessas expressões que parecem cheias de boas intenções e não têm concretização por trás. Sou muito mais adepto de fazer coisas que ajudem efetivamente as pessoas do que escolher um slogan bonito que eu, francamente... Os verdes não é só intenções, são propostas. Então como é que não fica ninguém para trás? É precisamente Explica. pensando... Não, tivemos boa parte da primeira parte deste nosso debate a falar de milhares de pessoas que vão só na chegar, cidade de que Lisboa vão estão a chegar. dormir na rua. Claro, temos Não que ficaram preparar... para trás? Não, temos que preparar a chegada, mas é Não, começar não, agora, não é quando elas Portanto, estiverem já à ficaram porta. para trás, não deixar ficar para trás, não, é ir buscar os que ficaram para trás. Mas só podemos E ter uma prioridade. talvez possamos Não podemos- ter Ui. neste debate um minutinho ou dois Não sabia da existência dessa questão, Mimi. Já me alegraste o dia. a falar do crescimento europeu e porque é que ele não acontece. Porque é muito bonito falar em defesa, é muito bonito falar na inevitável diminuição dos fundos, é muito bonito falar em não ficar ninguém para trás, mas para isso é preciso recursos. E a transição E a Europa energética está a traz ficar- esse crescimento económico e traz o desenvolvimento económico. Com muitos custos de transição, Francisco, e sabe muito bem, sabe melhor que eu, provavelmente, muitos custos. E Portanto, por isso temos é que ter que recursos. discordamos E, na questão portanto, da emergência. e por É isso precisamente porque em caso de guerra, e já Porque temos uma o que economia de guerra... os senhores no Partido Verde Europeu e o LIVRE também em Portugal faz é criar empecilhos. O LIVRE queria taxar a automação. Não. Pois, o Francisco diverge um bocado desta ideia que já tínhamos falado aqui. Quando ele cá veio falar sobre o programa do LIVRE, ele diverge desta ideia. Vamos ver o que é que ele tem a dizer aqui. Cada mecanismo de automação que custasse um emprego era taxado. Estou a exagerar ou Claro, era é para exatamente fazer isso? essa transição. Era para As fazer. empresas responsáveis por esses postos de Na trabalho... cabeça do LIVRE, a transição e o crescimento económico na Europa vai-se fazer contra a inovação. Não é contra a eu agora inovação, fico não é esclarecido. contra a inovação, mas Por é amor pensar de nas pessoas. Vamos e não se pode compensar fazer Não, Francisco, isso é tão difícil, pá. Isso não é. Mas deixar possível. económico. deixar Acabámos de Francisco dizer falar. que para as pessoas não ficarem para trás é preciso crescimento económico e os seus que querem Desenvolvimento taxarem a automação estão automaticamente a deixar toda a gente Estamos para em trás. cima dos 50 minutos, um tema verdade. final que peço alguma rapidez a todos e tem a ver, obviamente, com António Costa, porque nesta mesa, enfim, sabemos que não se reúne aqui o consenso sobre o apoio de António Costa para presidente, eventualmente, do Conselho. O Francisco é um gajo muito porreiro. Ele tem ideias com as quais eu concordo, outras com as quais discordo, mas é uma pessoa que é íntegra, pelo menos consigo perceber isso nele. Pá, mesmo não sei se pode dizer. Conselho Europeu, seja Mas pelo restantes. perfil, seja pelas circunstâncias, João Coutinho como de já Figueiredo, acredito que notou sim. o Sebastião Bugalho, mas imaginemos que dentro de um mês o caso judicial que envolve o antigo Primeiro-Ministro é arquivado. Há ou não vantagens, João Coutinho de Figueiredo, nomeadamente para Portugal, em tê-lo a liderar uma instituição, a instituição que define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia? Já respondi isso várias vezes, no meu ponto de vista, não. Porquê? Porque o que interessa é o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem, não é o sítio onde nasceram. Certo. Eu posso preferir que seja um português, quando estiver em comparação com outro que não seja português, com igual capacidade, igual competência. Preferir alguém só porque é português é uma forma, não quero chamar Discriminação. de... Chama. Mas tem aqueles laivozinhos xenófobos. É discriminação! Isto é discriminação, caramba! É exatamente isso que é! Nós já não vivemos nesse mundo. O que é que custa a estas pessoas perceberem que já não vivemos nesta porra deste mundo, pá? Caramba, é tão difícil de entender. É tão difícil de entender que já não vivemos num mundo em que as pessoas não se cingem pela nacionalidade que têm. Pá, só uma pessoa que ficou presa ao passado é que pode pensar nisto, meu. Porra, a mim quer lá saber se é um português, se é um estrangeiro, se é um marciano. Estou-me completamente a cagar. O que me interessa é que seja competente. Um português há de ser melhor que outro. E também já usei esta comparação. Jacques Delors foi bastante mais útil aos interesses portugueses quando foi Presidente da Comissão do que Durão Barroso.
E são insuspeitos porque até Durão Barroso estava mais perto da minha família política do que Jacques Delors. Portanto, Panzer, estás mais uma vez a mandar areia para cima do debate, que é o típico discurso do partido com que simpatizas, que eu conheço muito bem, faz, que é, estamos a ter um discurso, fala-se de uma coisa específica e tu estás a mandar areia para cima do debate. Já estás aí com questões de wokes e merdas que não interessam a meninos, ninguém está a falar sobre isso, mano. desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso na vida, António Costa. E também tenho que dizer, para que depois não venham Não é como é questionar. que me abeita, eu estou a prestar atenção a isto, mas gosto de malhar no Panzer de vez em quando. Se tive que me contradizer nesta matéria, que eu não sei entre candidatos é que se vai estar a escolha. Sim, não sei. Pronto, então olha, queres ver, Panzer? Como é que eu não dou atenção? Eu vou-te já mostrar. Repara, espera aí. Pronto, voltas daqui a 10 minutos, que é quando isto já terminou, e eu já não te dou mais atenção até lá. Sabemos, mas estamos a colocar aqui Pode haver ainda uma candidatos possibilidade. menos capazes de reformar, porque o ponto é este. Nestas eleições as pessoas têm duas grandes escolhas. É entre os partidos que são eurocéticos, Pronto, alguns está até são resolvido. eurocínicos, e outros que gostam da Europa, os europeístas, por acaso estamos aqui todos, somos europeístas. E depois dos que são europeístas, os que acham que está tudo razoavelmente bem, só preciso uns retoques, e os que acham que é preciso reformar à séria para pôr a Europa a crescer. Nós estamos Marta Temido, nós estamos deste já lado. ficou claro, já ficou claro. Marta E Temido, não o que é só o para que dizer que António Costa nunca será capaz de reformar a Europa como nós achamos que é preciso. o que é que Portugal e a Europa teriam a ganhar com António Costa Sim, mas dá-os apoio neste político. lugar E cimeiro? De outros alguma países, forma, no Conselho Europeu. esta questão responde à pergunta anterior, porque estávamos aqui a discutir visões muito diferentes da Europa. E a visão que António Costa tem para a Europa é uma visão que tem provas dadas. É uma visão que tem... Tem sempre tudo de provas dadas, ó Marta. Olha, as provas que eu tenho dadas do PS é a situação em que estamos agora, que é a ruína absoluta de todos os serviços portugueses. Essas são as provas dadas que o PS já deu. Portanto, e que o António Costa deu. base, uma perspectiva solidária da As Europa. provas dadas Por isso são que nós vistas. conseguimos Basta ir às portas dos hospitais e dos serviços públicos, é só ver esses. presença de António Costa no Conselho Europeu, quando conseguimos a Ah, tem sim, mutualização da até está a dívida, funcionar quando excelentemente. conseguimos o aprovisionamento conjunto de vacinas, de energia e um conjunto de outros ganhos. Pá, é assim, a minha opinião sobre o aeroporto. Malta, o aeroporto é uma questão que nenhum dos sítios era bom. Ok? Nenhum dos sítios era bom. O Montijo tinha problemas ambientais gigantescos. O Alentejo, o Lembeja, ou o que é que era, a base aérea, que era para ser transformada no aeroporto, era longe do centro da cidade, tinha que se criar infraestrutura para chegar até lá. Alcochete. Alcochete tem o problema de eventualmente aquilo ficar tudo, toda a gente que vá ao aeroporto ter que comprar motos 4 motos 4, desculpem, motas de água para circular no aeroporto, porque eventualmente o aeroporto fica debaixo de água, é tipo a Atlântida. Mas é pá, olha, é assim, entre ter aeroporto debaixo de água e não ter, mais vale ter um. Pá, o que mais pode acontecer é termos que converter o aeroporto num porto. Só. Deixamos o aero e fica só um porto e metemos lá os submarinos do Portas e tá, porque aquilo é um autêntico pântano. Alcochete é muito bonito, mas é um pântano autêntico. A garantia de que a Europa avança e não recua. E avança não deixando ninguém para trás. E por outro lado, é a garantia também Os CTT melhoraram. Oh, Roche, tu diz-me que nunca recebeste uma encomenda do CTT. Bro, é que imagina, se os CTT melhoraram o serviço nos últimos anos, mano, eu sou um porco com asas, bro. que é uma resposta que permite A melhoria de serviço do CTT é chegarem à casa das pessoas e dizerem entreguei. Bati à porta, não estava ninguém. aquilo que nós temos É a neste melhoria momento. de serviço. Eu não quero fazer um discurso do medo, mas a Europa está sob ataque. E, Não- não- fechar postos do CTT e agora são as papelarias que têm os postos. É só um risco geopolítico. É um risco de forças internas e de forças que têm um projeto de retrocesso com a qual alguns teimam em ter um discurso de condescendência. O Sr. Weber, que por acaso é ali o líder do Partido Popular Europeu, dizia que nós devemos ter a Itália como modelo. Não é essa a Europa que António Costa representa. Por isso é que nós não estamos de acordo sobre o papel que ele deve, de facto, desempenhar. Nós acreditamos numa Europa mais solidária, nós acreditamos em defender a Europa e, sobretudo, acreditamos na necessidade que os portugueses não sejam enganados como foram. Já agora, para falar de outros temas, nas últimas eleições legislativas, com promessas que depois não têm correspondência na realidade. Francisco Paupério, ter um português na liderança de uma instância internacional como esta é ou não positivo para Portugal e também para
a Europa, na opinião do LIVRE. A verdade é que os verdes não têm assento no Conselho Europeu que vota para isto. Portanto, na verdade, os verdes não têm opinião neste assunto, mas quem irá ter por Portugal será a AD e Luís Montenegro irá ter essa opinião. Uau. E é a única que é válida até para a Fantástico. escolha de António Costa. Portanto, essa é que será Pá, mas, importante. ó Pedro, aí temos que investir em carteiros que não tenham medo de queijo. Relevante, sim. Válida. É que Isto conta, não é que culpa do conta. CTT. Mas eu falei de uma questão de princípio. tem que ser não um é? carteiro à Em prova de cão. opinião, o LIVRE, o Francisco. António o que- Costa o ainda que é não que se achas? assumiu, ainda não se assumiu como Eu candidato. estou a Ainda eu estou a estamos colocar a a hipótese de ele estar livre Sim. do processo Vai judicial que depender de envolve. todos os outros candidatos e depois aí faremos a nossa escolha enquanto LIVRE e enquanto verdes europeus. Mas o que o LIVRE pode e os verdes europeus podem fazer é, no Parlamento Europeu, já em setembro, decidir que comissário é que é eleito ou não. E aí uma voz verde no Parlamento é que vai ter sentido. Faz sentido, Precisamente João. como disseram aqui, que nós vamos definir neste mandato, vai ser o mandato mais importante até 2030, com todas as metas ambientais, com todas as metas de desenvolvimento social. O alargamento. O alargamento, a política de Vamos defesa... negociar o entre último tudo. quadro antes do alargamento. Exatamente. Não é exato, não é exato. Podemos não ter. É que se queremos fazer a integração em 2030, Vai ter que este não é o continuar. último quadro. Vai ter que continuar. Não, estamos a negociar o último Encontrei a quadro partir de sem, 28. sem contar com os países do alargamento. Precisamente, 28. Pronto. Vamos fechar os tempos É só estão olhar para o calendário, mais ou Marta, menos só- só equilibrados. para fechar, Exatamente. só para fechar, E olhar só para os fechar. processos. Este é o mandato mais importante e nós precisamos de ter mais voz verde, precisamente para, no caso do Comissário da Defesa, que o Macron também falou aqui que está interessado em ter esse Comissário da Defesa, Precisamente. não permitir que toda a indústria de defesa e militar vá para a França e para apenas um país. E que de estas acordo. políticas sejam todas discutidas com todos os países e os verdes são essa voz no Parlamento Europeu, a voz ecológica. Vou colocar e a mesma questão ao feminista. Sebastião para fechar, até porque o Sebastião já disse que a reciprocidade é um bom princípio, até porque António Costa, quando era eurodeputado, apoiou Durão Barroso. Entretanto, já ouvimos dizer que não, porque é passado, se calhar Draghi seria a melhor continuo a opção. achar que a Pergunto reciprocidade é um bom se, princípio. se a reciprocidade é um bom princípio no caso de António Costa e naquele cenário que eu coloquei deixou de ser? Não, repara, a reciprocidade é um bom sentido no sentido em que Princípio. António Costa era eurodeputado e não fez campanha contra um presidente da Comissão português. E isso quer dizer que era o quê? candidato. Mas nós, enquanto eurodeputados, não temos voto na matéria para o presidente do Conselho Europeu. Sim. Não é um assunto que nos diga respeito. Mas tem Portanto, eu falado dele, a verdade portanto, é eu- essa. portanto, Eu não tenho falado dele. Portanto, eu continuo a considerar a reciprocidade. Eu continuo a considerar a reciprocidade um bom princípio. Mas deixa-me dizer-lhe que aquilo que eu não considero um bom princípio é tornarmos António Costa o centro do debate das eleições europeias. Não, foi a fechar, Sebastião. Não, Foi apenas a eu não fechar. estou- eu não estou a falar- Falámos de eu não estou a falar migrações, mesmo de política europeia, não estava nada à Permite-me espera. terminar. De defesa. Permite-me terminar, é que eu gostava de terminar. Força. Eu não estou a dizer que é claro que eu torno ao centro das eleições. Eu espero Não, é que ele não seja o centro deste debate das eleições europeias, porque nós já tivemos 9 anos de António Costa primeiro-ministro. Eu acho que os portugueses sabem que não é tempo de voltar para trás, é tempo de seguir em frente e ao lado da Europa. Estamos a falar do futuro da Europa e também poderá passar por aí, Pronto. por isso esse tema veio a debate. Muito obrigado ao Francisco Palpério, ao Sebastião Bugalho, ao João Coutinho Figueiredo e também Boa noite. à Marta Temido. Está assim concluído o primeiro debate a 4. Achas esta apresentadora do debate imparcial? Quem é? A Clara de Sousa? Claro que sim, uma das melhores jornalistas portuguesas. E uma excelente cozinheira, digo-vos já. Receitas da Clara de Sousa são incríveis. Para quem não sabe, a Clara de Sousa tem um passatempo, fora do seu trabalho exímio enquanto jornalista, que é basicamente mostrar as suas receitas. Ela faz receitas que não estou a gozar, malta, estou a falar a sério. Muito boas mesmo. Pá, e qualquer pessoa consegue fazer. Epá, eu e a Sara fazemos uma receita da Clara, que é de lasanha vegetariana, com tortellinis. É brutal. É mesmo muito boa. E qualquer pessoa faz. Portanto, Recomendo a Clara.